Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula que não se encontra em livros, que eu quero falar sobre como desafiar no Pilates o seu aluno que tem hérnia de disco ou outros problemas de coluna, que às vezes faz com que a gente crie alguns bloqueios, algumas crenças e limitar os movimentos que ele possa fazer. Então, essa aula não se encontra em livros, foi uma reunião que eu fiz de conhecimentos através de estudos de artigos, pesquisas científicas e até discussão pessoalmente com grandes pesquisadores do Brasil sobre dor e coluna vertebral, como o Ney Mesiar, o Felipe Reis, e os pesquisadores da Austrália, sobre quem eu venho estudando, como o Mosley e o Butler. Então, a gente pode sim desafiar o nosso aluno no Pilates com hérnia de disco em exercícios de flexão da coluna, porque ainda se tem um paradigma de que a flexão ela é arriscada para quem tem hérnia de disco e a gente acaba, como instrutor de Pilates, limitando a nossa aula às vezes, limitando o movimento do aluno e passando essa precaução, um tanto às vezes excessiva, para que ele tenha esses cuidados no dia a dia dele também, não só na aula de Pilates, mas no dia a dia também. A gente acaba criando às vezes um certo medo, um certo aumento de proteção desnecessariamente, fazendo com que ele diminua realmente os movimentos, tá? Então, exercícios desafiadores, o que seriam para a flexão da coluna? Um teaser, um rollover, exercícios até de nível avançado. E para a gente chegar lá, primeiro eu vou falar sobre o disco intervertebral, que ele é muito mais forte do que a gente imagina, do que a gente aprendeu também na faculdade, nos livros. Ele é uma estrutura muito forte e está muito bem coesa, muito bem fixada nas vértebras, com seus anéis concêntricos de fibras cartilaginosas. Tem muitos ligamentos ao redor, a própria musculatura, né, dos multífidos, a fáscia toracolombar, inclusive, que pega toda essa faixa também da lombar. É a fáscia mais espessa do nosso corpo, então tem todo um sistema passivo e ativo, né? Ligamentos, músculos, fáscia, que dão um suporte, e o próprio disco, a própria estrutura dele é muito mais forte do que a gente pensa. Então, se a gente for conhecendo isso mais a fundo, como o disco realmente a gente passa a confiar mais e quebrar algumas crenças limitantes. E essas fibras cartilaginosas do disco intervertebral, as fibras mais externas, elas são inervadas sim, apesar de ser cartilagem, mas ela é inervada sim, e por isso que alguns eventos podem causar dor referentes ao disco intervertebral, inclusive na parte posterior, o nervo que ramifica, que inerva o disco é o nervo sinovertebral. Então, se tem nervo, se tem ali aqueles receptores, os nociceptores, então ele vai estar fazendo aquela percepção de alguma ameaça, né, de algum risco, que é o que vai levar informação para o cérebro para decidir se realmente é algo que vai gerar dor, né? Através desses nociceptores que vão levar essa informação. Mas se eu devo pensar que por ter inervação e por ter nociceptores, qualquer evento estressante no disco vai provocar dor, até que ponto o meu disco intervertebral ele é preparado para receber as cargas, né, o choque mecânico, porque essa estrutura dele de concêntrica, de fibras cartilaginosas, ela na verdade, muito bem preparada para absorver os impactos, absorver os choques. Mas até que ponto esse estresse mecânico
vai provocar essa dor levada pela inervação, pelos nossos receptores. Então, quando a gente tem um quadro patológico, que é desenvolvida uma lesão, uma inflamação de uma forma mais brusca, né, em curto prazo, as chances de causar dor são muito maiores do que os casos mais comuns de degeneração do disco, que são bem graduais, bem lentas, e quando elas acontecem assim lentamente, como é o caso da espondiloartrose, as próprias protusões discais, né, que vêm ao longo de anos, o corpo pode muitas vezes não interpretar isso como uma ameaça. E por não ser uma ameaça, ele não precisa provocar dor, porque a dor é um mecanismo inteligente para nos alertar sobre alguma ameaça ao nosso corpo. Então, ao contrário do que se pensa, que sempre quando se tem uma hérnia ou uma protusão discal ou artrose na coluna, sempre vai se ter dor. Então, isso vem sendo quebrado ao longo dos estudos mais atuais sobre dor, sobre neurociência. Só que esse paradigma veio sendo criado a partir de um estudo feito em 1934 por um autor chamado Mixter, juntamente com seus colaboradores, onde eles descobriram que uma hérnia de disco estava provocando um edema e provocando dor nas costas. Daí surgiu a era do disco intervertebral, e onde se afirmavam as evidências daquela época, depois desse estudo, em que era a principal causa de dor nas costas as hérnias de disco. E daí a ciência veio criando os estudos, vieram criando métodos, técnicas diferentes, tanto de cirurgia como técnicas manuais, tentando realinhar, corrigir o disco, essa ideia de voltar para o lugar de origem, pensando sempre nessa questão muito mecânica, muito física, sem levar em considerações os outros fatores psicossociais que são importantes. E naquela época a ciência não tinha a mesma tecnologia que hoje, né? Que se faziam estudos com cadáveres. Hoje em dia os estudos são muito mais avançados, dinâmicos, feitos com participantes vivos, né? Então consegue-se ter mais clareza dos fatos. Então, hoje em dia, as evidências não sustentam mais essa afirmação de que hérnia de disco é a principal causa de dor nas costas. Apesar de que a pessoa possa sentir, é muito comum, né? O que a gente sempre ouve falar, claro, chega a ser lógico para a maioria das pessoas, que quando se tem uma hérnia de disco, 100% das vezes vai se ter dor na coluna. Então, existe esse problema associado com as outras questões psicossociais. Às vezes a pessoa tem, por muito tempo, até outros problemas, como uma megapófise transversa, que é um problema congênito, que a pessoa também, às vezes, não sabe que tem aquilo. Aí, quando já está na fase adulta, que vai fazer um outro exame da coluna, por um outro motivo, e descobre aquela megapófise transversa, e daí aquilo passa a assustar a pessoa, né? E alertar mais para aquela região, o que pode até deixar ela mais intolerante, com alguns desconfortos, possa aumentar essa percepção de ameaça dela. Então, voltando para a questão das técnicas, né, que se criaram, tanto cirúrgicas como técnicas manuais, há de convir que se foram criadas tantas técnicas diferentes e sem bons resultados, é porque não se entende completamente ainda a lesão do disco, né? Não se conhece muito bem todo esse processo, só que a neurociência já vem mostrando cada vez mais, só que ainda
os profissionais que estão acessando essa informação ainda é um número limitado, um número pequeno. E a partir daquele paradigma criado sobre as lesões discais, se criaram adjetivos muito fortes como ruptura, a própria hérnia é um adjetivo forte que já assusta a pessoa que tem lá no seu laudo falando que tem. Deslizamento é outro adjetivo utilizado. Então, essas palavras por si só, elas têm um poder de fazer a pessoa alterar o seu comportamento, a forma de se movimentar. É só você pensar em um exemplo mais simples de entender. Se alguém falar que tem uma aranha imensa nas suas costas, imediatamente você vai se sentir ameaçado com aquilo e seu comportamento vai ser outro. Ou você pode gritar, ou pode sair correndo, ou tem gente que vai paralisar, tá? Então, a informação que chega na pessoa, dependendo da forma que ela interpreta, isso vai alterar realmente o seu modo de comportamento e de se movimentar. Então, trata-se da gente quebrar alguns mitos científicos para que a gente, através do conhecimento mais atualizado, se livrar de algumas limitações, de algumas crenças que fazem interferir na nossa aula de Pilates e interferir no avanço do nosso aluno. E como é que eu vou desafiar esse aluno sem medo de errar, sem medo de machucar ele ou de provocar dor? É claro que se ele sente dor, assim, com esses movimentos, se ele está numa fase inflamatória, eu não vou expor ele a esses movimentos de provocativos, avançados, como um teaser, como um rollover. Então, em primeiro lugar, a gente vê se ele está nessa fase inflamatória, né? Se ele tem medo do movimento, se quando você propõe um movimento ele não quer fazer porque ele tem receio. Então, tudo é parte de uma base que vem gradual para a gente ir condicionando o aluno. E falando em condicionamento, também é importante o histórico que ele tem de exercício físico, de pilates, para que ele tenha essa consciência corporal de articular a coluna, de fazer o movimento, porque também mesmo que não se tenha nenhum problema de coluna, a gente não passa exercícios avançados para um aluno iniciante ou que nunca teve outras práticas corporais. Eu tenho alunos com hernia de disco, onde eu passo para eles o teaser, atualmente, ainda não passo o rollover, que já é um desafio maior, mas eu venho preparando para isso. Então, é uma experiência minha aqui, né, que eu estou compartilhando a minha prática, que eu faço o teaser com alunos que têm hernia de disco e se sentem muito bem. O Pilates, quando a gente consegue... Por que tem no Pilates essa coisa de desafio? Porque isso faz com que melhore, aumente a autoconfiança em si, a autoestima, e é muito positivo, né, para o aluno tudo isso aí, porque não se trata de somente movimentos mecânicos, né? A gente sabe que os movimentos mexem com a emoção, com a autoestima. Então, se a gente tornar aquela aula interessante, sem precisar fazer mirabolâncias, coisas loucas, mas a gente fazendo o básico, o avançado, mas respeitando o método como ele é, a gente consegue extrair a capacidade, né? Aumentar a capacidade do nosso aluno. Mas aí você pode me afirmar, e eu concordo, que tem muita gente que no dia a dia vai fazer uma flexão da coluna, vai se abaixar para pegar um objeto no chão ou na geladeira e trava a coluna e sente muita dor. Claro, isso acontece. Na maioria das vezes existe um espasmo da musculatura
o que não significa que o disco foi prejudicado por causa daquele movimento. Então, o espasmo muscular forte, ele causa dor também. E não se trata, mais uma vez, só da estrutura, né, anatômica, mas também daqueles outros fatores como qualidade do sono, a prática de exercício físico, né, as evidências trazem como fatores importantes para disparo de dor, a falta de exercício, né, a má qualidade do sono e também o estresse em longo prazo, né, que faz aquela descarga toda de cortisona no nosso corpo. Outro problema também, além da hérnia, que eu já falei, além da megapófise transversa, é a espondilolistese. Estava discutindo com o Ney sobre a espondilolistese, né? E que no livro sempre a gente vê que é contraindicado fazer a extensão da coluna para quem tem espondilolistese. Por isso que eu falei no início da aula que essa é uma aula que não se encontra nos livros, que na prática e quando a gente está na convivência ali com pesquisadores que estão o tempo todo buscando e atualizando isso, a gente vê coisas que fazem a gente enxergar mais. Então, a espondilolistese não é uma contraindicação absoluta fazer a extensão. A gente pode fazer extensão mais curta, se a pessoa sente dor com a extensão maior. Tem graus diferentes de espondilolistese, entendeu? Então, claro que quanto maior o grau dessa listese, a gente tem que ter mais cuidado. Em alguns casos vai ser cirúrgico, sim. E eu tenho uma colega que ela tem a listese na lombar e ela faz a extensão, faz o Swan completo até estender o braço todo. Ela chega lá no topo e não sente dor, não sente problema nenhum. Então já a gente pode puxar daí a questão de dor lombar específica e inespecífica, red flags, yellow flags, saber identificar todas essas coisas, porque muitas vezes o paciente, o seu aluno do Pilates, ele pode chegar já com a informação lá do médico, da pesquisa que ele fez no Google, e falar que a dor lombar dele é por causa da listese, e muitas das vezes é uma dor lombar inespecífica, que é causada por outros fatores, e a gente tem que saber identificar isso. E então, não existe uma matemática. O nosso corpo, o corpo humano não é uma ciência exata, não é matemática, então eu não posso afirmar se tem listese. É absolutamente contraindicado de fazer a extensão da coluna. Existem graus diferentes, existem corpos, né, pessoas diferentes. A ideia aqui não é expor a pessoa ao risco, né? Não é exagerar, expor a lesão, aumentar a instabilidade segmentar, mas é a gente só sair desse engessamento de bloquear ali aquele movimento porque a pessoa tem uma listese. A gente tem que averiguar qual o grau da listese, qual é a condição daquele aluno e qual o sentido de a gente buscar o movimento e não restringir, não limitar. É porque no nosso dia a dia a gente tem que fazer os movimentos. Eu tenho que dobrar meu tronco, curvar meu tronco para calçar o sapato, para pegar a verdura que está lá na gaveta de baixo, na geladeira. Não tem como a gente fugir disso no dia a dia. Então, se a gente embute isso, insere isso na cabeça do aluno, vai ficar cada vez mais forte a ideia para ele de que
é arriscado fazer o movimento e o corpo, claro, vai se proteger. Então, como a gente não tem como parar totalmente de fazer esses movimentos no nosso dia, a gente vai avaliando, vai graduando, desafiando aos poucos, né, para que ele tenha maior liberdade no seu dia, fazer as suas tarefas com espontaneidade, né, com facilidade, que é o que Joseph Pilates pregava. Porque o Pilates é isso, é desenvolver o corpo, a mente, o espírito, desenvolver a autoconfiança, a autoestima, e não a gente se prender em questões anatômicas sem antes ir mais a fundo, né, pesquisar sobre outros fatores que estão envolvidos no ser humano, que nós não somos feitos só da matéria, do músculo esquelético, né? Existe um sistema nervoso, existem os nossos pensamentos que interferem com o funcionamento desse sistema nervoso e muscular também. E você, instrutor, você tem alunos com hérnia de disco, com espondilolistese, com megapófise transversa? Você capacita ele, condiciona ele para fazer movimentos mais desafiadores no dia a dia? Faça essa reflexão, avalie bem o caso de cada um e consiga desenvolver cada vez mais as capacidades dele. Isso vai, com certeza, dar tanto para o seu aluno como para você mesmo uma sensação de bem-estar, de conseguir evoluir dentro do método. Esse é o recado que eu tinha para dar por hoje. Até o próximo vídeo e um grande abraço.